Olá, graça e paz, bom dia. Bom dia ou para você que vai assistir a gravação, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir. Hoje eu estou aqui bem descontraído, bem tranquilo, com algumas coisas para compartilhar com você. Estamos no nosso 21º dia já, hein, gente? Meu Deus, como passa rápido, né? A nossa jornada se chama Aprendendo Prosperidade com Salomão em Provérbios. São 31 dias e hoje é o 21º. Então já tem gente chegando aqui. Bom dia, Maria. Você sabe que essa é uma live, né, para você que está assistindo a gravação. Nós estamos aqui às 7 da manhã hoje. É uma alegria estar de pé na presença de Deus, compartilhando um pouco da palavra, do conhecimento e do aprendizado que a gente recebe, e tudo que a gente compartilha, a gente acaba aprendendo um com o outro. Já tem mais pessoas chegando, pessoas aí de compromisso mesmo, né? Porque de manhã cedo, assim, já de pé, irmã Lucimar, Ana Paula, a Maria, que eu já falei, são pessoas que estão sempre aqui e algumas que de vez em quando assistem algumas palavras aí ao vivo. Eu sei que para muitos fica mais fácil assistir a gravação depois, né? Mas isso faz parte de um propósito e também para mim é o melhor dos horários, onde nós estamos mais tranquilos, a mente mais descarregada, né? Acabamos de acordar. Não sei como foi sua noite, espero que tenha sido bênção. Tivemos um probleminha aqui, na questão de falta de energia. Isso é um problema que assim, foge da nossa possibilidade de resolver, mas graças a Deus foi resolvido já hoje bem cedo, possibilitando a nossa gravação, a nossa live aqui no horário, primeiro horário do dia, que eu acho excelente. Queridos, como eu tenho falado já nesse vídeo, como o tempo passa rápido, né? A nossa jornada são 31 dias aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios, que possui 31 capítulos, e cada dia a gente vai escolhendo um versículo, uma chave da prosperidade compartilhando. E hoje já é a 21ª chave, 21º dia, ou seja, se Deus nos permitir, daqui para frente faltam só 10 dias. E eu não tô fazendo nada além de seguir o texto bíblico para ser fiel às palavras de Salomão. Bom, no capítulo 21, já que hoje estamos no 21º dia, tô bem à vontade aqui com vocês. Eu quero, antes de falar o versículo-chave, eu quero pontuar outros dois versículos com vocês e citar aqui, lendo com vocês. Está aqui nossa irmã Flaviane Suete, nossa querida irmã Flaviane, esposa de Amós, lá em Portugal. Não sei se aí está mais frio do que aqui, porque para o carioca mudou um pouquinho o tempo, já é frio, né? Bom, eu quero citar com vocês o versículo 6, em primeiro lugar. E eu tenho duas versões aqui em mãos, estão aqui as duas, por isso que eu estou mais à vontade, estou todo arrumadinho aqui, para ler para vocês duas versões, a Almeida Revista e Corrigida, que é a mais usual, e a nova tradução na linguagem de hoje, comparando uma com a outra e tornando o texto mais claro. O versículo 6, na Revista e Corrigida: trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Uma Flaviana está dizendo que lá está começando a esfriar. Oh, meu Deus, segura aí, hein? Bom, e o versículo 6, eu digo segura aí porque ela é daqui, né? E aí estão lá em Portugal, morando lá, enfim. E aí eu acredito que a Europa é mais fria do que aqui no Brasil, né? E aí quando começa o frio, segura aí, se agasalha bem e vamos que vamos.
Então vamos lá, o versículo 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é vaidade. Aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Na linguagem de hoje diz assim: a riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e se torna uma armadilha mortal. Ah, sim, é o Amós que está ao vivo hoje. Que bênção. Salomão está dizendo, olha, não vale a pena, não vale a pena trabalhar, ajuntar riqueza desonestamente. Toda riqueza que entra na vida de alguém desonestamente, na verdade não é riqueza, é a porta para a pobreza, para a miséria, para a maldição. Então ganhar muito dinheiro é o sonho de muita gente. E aí tem gente fazendo tudo por dinheiro. Por dinheiro. E o dinheiro se torna o objetivo final. Quando na verdade, já temos falado isso aqui muito, à luz da palavra de Deus e da sabedoria, o dinheiro ele é um instrumento. Inclusive uma das chaves de prosperidade que Salomão nos ensinou já nesses 20 dias passados, uma delas é: use o seu dinheiro, não seja usado por ele. O dinheiro ele é um meio, não um fim. O dinheiro é um instrumento que nos possibilita construir, conquistar e realizar algumas coisas. Mas o que vamos realizar com o dinheiro é o que conta, não o dinheiro em si. Então, vale tudo por dinheiro? Não, de jeito nenhum. Então, juntar riqueza desonestamente é juntar pobreza, porque Salomão está dizendo que isso tudo vai desembocar, vai acabar numa armadilha mortal. Então tem muita gente aí se doando, se gastando, se entregando para ter dinheiro, 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 e no final da conta vai ver que a conta é mais alta do que ele pensava. Não vale a pena. Então, ter dinheiro é preciso ter com sabedoria, né? Nós queremos prosperar, sim, mas qual o objetivo disso? Qual a motivação disso tudo? Essa jornada que estamos fazendo aqui é muito mais do que uma motivação, um incentivo para você fazer isso, aquilo outro para ganhar dinheiro. Eu sei que os insights vão acontecendo aqui ao longo do que estamos falando, as ideias, né? E as inspirações de Deus na nossa vida e tal, e aí as ideias começam a surgir. Tudo bem, mas é um tratamento também. Esses 31 dias é uma forma de alinhar o nosso coração, a nossa estratégia, nosso pensamento com a motivação correta. Por exemplo, o outro versículo que eu quero citar é o versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então, um dos objetivos, uma das motivações corretas que a gente precisa ter, né, quando se fala em ter mais dinheiro, em buscar ter mais posses e tal, além de ter qualidade de vida, é transbordar na vida de alguém, é socorrer alguém, é estender a mão para alguém. Olha como tem gente precisando. Como tem gente precisando. E às vezes a gente, hoje, com a condição que a gente tem, já dá para fazer alguma coisa. Tendo mais, a gente faz mais. E é assim que tem que ser. Não há razão de buscar dinheiro para ter muito dinheiro, para rasgar dinheiro. Não, a gente precisa ter o coração e a mente preparados para que um dia isso acontecendo, e é possível que aconteça com trabalho, honestidade, fidelidade, empenho, estratégia, esforço, a gente saber o que fazer com isso. Bom, mas qual é a chave que eu quero compartilhar com vocês hoje? A chave da prosperidade no capítulo 21 de Provérbios, que eu encontrei, você pode encontrar outra, mas o que eu encontrei e quero compartilhar com você, está no versículo 5. Eu vou ler na versão revista e corrigida,
Depois eu leio na tradução da linguagem de hoje e te dou um outro parecer. O versículo 5 diz assim: essa é a chave da prosperidade, no capítulo 21 de Provérbios, nosso 21º dia dessa jornada de 31 dias, e que eu encontrei a chave no verso 5, compartilho contigo. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Os pensamentos daquele que é diligente tendem à abundância, mas daquele que é muito apressado o levam à pobreza. Então, o que Salomão está querendo dizer aqui? Sobre pensamentos de abundância. Eu escolhi esse versículo que eu quero pontuar a minha opinião, minha singela opinião, sobre o que muito se fala por aí. Não são todos que concordam com isso, mas tem muitos que falam sobre a lei da atração na seguinte ótica. Quando eu falo que tem gente que não concorda com isso, não concorda com essa ótica, né? Qual é a ótica de muitas pessoas no que diz respeito à tão famosa lei da atração? É que pensamentos de abundância, pensamentos de riqueza atraem riqueza. Então, por muito pensar e programar a minha mente, repetir frases fortes e alimentar pensamentos positivos e de abundância, vão fazer com que eu seja energizado, eu entre em sintonia com as ondas do universo e eu atraia dinheiro como um grande imã, como uma grande mágica. E aí, a minha opinião é que é lógico que o pensamento de abundância é proveitoso, é bíblico, é correto. É esse pensamento que a gente tem que ter. Salomão está dizendo que os pensamentos do diligente tendem à abundância. Ou seja, a mente daquele que é diligente, que é insistente, que é organizado, que é disciplinado, tendem à abundância. Pensa em abundância, pensa em prosperar, pensa em crescer. Agora, não concordo, não acho nenhuma lógica comprovada e bíblica de que ficar pensando em dinheiro atrairá dinheiro. O que acontece é o seguinte: todo pensamento vai gerar um sentimento e desembocar num comportamento, numa ação. Então é lógico que quando eu penso muito sobre algo, aquilo gera uma energia, já que a palavra predileta por muitos é essa, vão nessa vibe aí. Eu penso muito sobre algo, aquilo me energiza, aquilo me motiva, aquilo faz eu focar nesse assunto que eu estou tão pensando naquilo, e eu começo a tomar atitudes positivas em relação àquilo que eu estou pensando. Isso é lógico, isso é saudável, isso é correto. Por muito pensar, Salomão está dizendo, os pensamentos do diligente tendem à abundância. Por quê? Pensando positivamente, pensando corretamente no dinheiro, na abundância, na prosperidade, isso vai me impulsionar. Para quê? Para atitudes. Não é uma coisa cósmica, uma metafísica, uma atração magnética pura e simples. Não, mas é lógico que quanto mais focado o meu pensamento está num determinado assunto, falando aqui de abundância e prosperidade, eu vou estar mais ligado, mais antenado com as oportunidades, e eu vou estar tomando mais ações direcionadas e corretas sobre aquilo. Aí sim, mas não é mágica, sabe? Não vai por esse caminho. Pensar positivamente, focar, alimentar pensamento de abundância, isso é bíblico, saudável e correto. Mas para quê? E por quê? Porque isso vai motivar ações.
Isso vai motivar atitudes. Pensamentos geram emoções e sentimentos e me impulsionam a um comportamento, a uma sequência de ações que aí sim vai fazer a coisa funcionar. Não é uma atração pura e simples, é uma mudança de mentalidade e de comportamento em consequência. Então, aí essa é a minha opinião sobre alguns pontos de vista aí sobre a lei da atração. E aí, vou ler para você agora, na nova tradução da linguagem de hoje, vai ficar mais claro para você. Quem planeja com cuidado, porque está dizendo aqui pensamentos diligentes, planejamento cuidadoso. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então vamos lá. Planejamento cuidadoso em contrapartida, né? Ou seja, se confrontando com a total falta de planejamento e controle, que é a ansiedade, sabe, a compulsão. Tem gente que não consegue ficar com dinheiro no bolso. Tem gente que não consegue ver o dinheiro sobrar, ele tem que torrar o dinheiro. Tem gente que não consegue ir no shopping comprar só aquela blusa que ele está indo comprar. Ele volta com 3, 4 sacolas e um monte de dívida no cartão de crédito. Compulsão. Compra por compulsão, por ansiedade. Sabe? Aquela coisa Tem gente que, ó, tem gente que é rica, mas é um comprador compulsivo. Mas ele é rico, pô. Ele vai no shopping, eu quero extravasar. Eu estava assistindo uma reportagem sobre o Michael Jackson, né? Ele ainda com bastante dinheiro, que sempre teve, ele, mas ele era, por último, os últimos anos da vida dele, um comprador compulsivo. Ele entrava numa galeria de artes e ele falava, eu quero esse quadro. Ele não perguntava nem preço. O quadro valia 10 milhões de dólares, eu quero esse quadro. Aí vinha no outro, 15 mil, eu quero esse quadro, eu quero esse vaso, eu quero aquela escultura. Só que por último, ele estava tão endividado, você sabe que quando ele veio a falecer, ele tinha programado aí uma sequência, acho que uma turnê de 50 shows, né? Isso para dar uma levantada de novo, porque o negócio estava. Ele, claro que a situação do Michael Jackson, a dívida do Michael Jackson resolveria a situação que ele estava, já é um sonho da nossa vida, né? Mas enfim, por último eu vi uma reportagem mostrando ele entrando numa galeria de arte e um dos assessores vindo atrás. E aí ele falava, quer esse quadro. Quando ele ia ver o outro assessor, olhava para o dono da galeria e falava, ignora. Ele, deixa ele, mas não leva isso a sério não. Aí eu quero esse outro. Quando você ignora. Por quê? Isso já estava uma compulsão. Tem pessoas que entram em shoppings, em lojas, em galerias, em antiquários e não sei o que, e quer gastar, quer gastar, quer gastar. E imagina isso com um pobre, cara. Se isso já é um problema para o rico, imagina isso para o pobre. Então, olha só. No final do versículo 5, eu estou começando do final para terminar no início. O final do versículo 5, a segunda parte, fala que o apressado acaba passando necessidade. O ansioso, compulsivo, aquele que não planeja, aquele que não considera nenhum tipo de planejamento financeiro, faz no sentimento, acaba se dando mal, acaba se afundando cada vez mais, sabe? E aí o cartão de crédito, muitas vezes, ele não é necessariamente um vilão, mas nós o transformamos num vilão quando pensamos que ele é complementação de renda. Eu ganho 3 mil reais, mas eu tenho 5 mil no limite do cartão de crédito. Então, na verdade, eu tenho 8 mil reais. Não, ele não é complementação de renda. O limite do cartão de crédito não é salário, pô. Não é para chegar. Eu tenho 3, mas eu tenho 8, então eu posso gastar 8. Não, você tem 3. Os 5 mil de limite de cartão de crédito é outra história. Então, se você ganha 3, como é que você vai gastar 5 no limite? A conta não fecha, a matemática não bate. Cuidado com isso. E aí a bola de neve está te esperando para te engolir.
essa avalanche vai vir arrebentando com tudo. Então, cuidado, cuidado, tá? Aquele que é apressado acaba pobre, aquele que é ansioso, compulsivo, irresponsável, que não planeja, ele vai se atropelar e vai falir. É isso que Salomão está dizendo. Agora vamos então para a primeira parte. Os pensamentos de abundância. Então já dei a minha opinião sobre a lei da atração. Não é eu ficar pensando em dinheiro que o dinheiro magneticamente vai vir para a minha vida. O que acontece é eu ter pensamentos de abundância, de prosperidade e tal, e isso vai fazendo eu observar melhor as oportunidades e tomar atitudes certas. E é sobre isso que Salomão fala. Pensamentos diligentes, ou na linguagem de hoje, planejamento cuidadoso. Planeje. E eu quero te dar uma dica muito simples, muito simples. Eu, por 3 anos seguidos, eu fiz isso. E acho que é uma coisa muito válida. É muito simples, tá? A tabelinha das 52 semanas. O ano tem 52 semanas. Ao começar o ano, você decide qual o valor. Se é R$ 1, 3, 5, 10, que você vai começar a guardar na primeira semana do ano. Eu vou colocar isso para vocês depois, essa tabelinha das 52 semanas. Tem gente que não conhece nem isso. Então já vai servir para alguma coisa. Para que isso? Qual o objetivo? Poupar dinheiro. Poupar não é investimento, é poupar dinheiro. É começar a criar do zero, para quem não tem nada de planejamento financeiro, começar a fazer alguma coisa, começar a se policiar para guardar e poupar dinheiro. Então na primeira semana, por exemplo, é uma progressão, o valor ele segue uma progressão aritmética. Então, tipo assim, se eu determinar R$ 5, então na primeira semana de janeiro, primeira semana do ano, eu guardo R$ 5. Fácil, né? Só que na segunda semana já são R$ 10. É uma progressão de 5 em 5. Na terceira, 15, na quarta, 20. Então no mês de janeiro eu vou ter guardado 5. Depois, na segunda semana, 10, na terceira, 15, na quarta, 20. Então, 5 com 10, 15, mais 15, 30, mais 20, 50. Ah, então é 50 por mês? Não, é uma progressão aritmética. A cada semana aumenta-se R$ 5. Então, na quinta semana já são R$ 25 que eu tenho que guardar, poupar. Na sexta semana, 30 e assim até a 52ª semana. Isso dá uma economia, uma economia que eu digo assim, isso dá uma poupança pessoal, uma reserva financeira no final do ano considerável. Isso vai dar na casa dos R$ 6.000. Pode não resolver a tua vida, mas se você conseguir fazer isso ao longo de todas as semanas do ano, tu vai chegar no final do ano com uma quantia de 6.000 que você vai salvar o teu Natal, comprar roupa para a filharada, fazer uma bela ceia de Natal, abençoar alguém, fazer uma viagem e de repente, tudo isso, com essa poupancinha, tá? Ao longo do ano. É uma forma de planejar? Sim. Quem nunca fez nada para poupar, comece pela tabelinha das 52 semanas, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um link aí, só vou localizar no meu arquivo e mando para vocês. Ou então, é simples demais, você acha na internet, se você procurar no Google, 52 semanas para poupar dinheiro, vai vir a tabelinha pronta para você, tá? E você define o valor, se é 1, se é 3, se é 5, se é 10, se é 20, se é 1.000, você que decide. Mas isso é legal quando isso tem um objetivo, funciona melhor. Então não guarde dinheiro por guardar, tem um objetivo. Se você for usar essa tabelinha, por exemplo, lá em cima você coloca qual o objetivo, qual a motivação, qual o alvo, o que você quer fazer com aquele dinheiro no final do ano, entendeu?
E aí isso vai te motivar, porque quando você pensar em não fazer, você vai olhar para aquilo e falar: peraí, mas se eu parar agora, eu não vou conseguir realizar aquele objetivo. Então, o planejamento tem a ver com estabelecimento de valor, de prazo e uma meta, um porquê que você está fazendo aquilo. Então, um planejamento simples. E aí depois você vai perceber que se você fizer com R$ 10 iniciais no ano seguinte, essa tabelinha já vai te levar para uma economia, uma poupança pessoal de perto dos R$ 14.000. Aí você já começa a perceber assim: nossa, não é fácil, mas poxa, é possível. E isso vai motivando você. Imagina se você fizer em R$ 20, no final do ano você tem dinheiro para comprar um carro, usado que seja. Você pode fazer isso para qualquer coisa. Você pode fazer isso em família. Juntar você, falando como homem, esposo, esposa e filhos, falar: vamos todos nós somar esforços e vamos fazer essas 52 semanas aí. Vamos começar com o valor, vamos perseguir o valor X. Então vamos ver quanto que a gente tem que começar. Ah, tem que começar com 10, tem que começar com 15, com 5. Dependendo do objetivo, você jogando na tabela já vai saber quanto que você vai ter no final do ano. Chama a família para isso, faz uma poupança, um esforço conjunto em família. Isso é muito legal, porque além de tudo você vai estar ensinando seus filhos algo que a maioria das nossas escolas ainda não ensina, sobre planejamento financeiro, sobre meta financeira, sobre planejamento de vida. Ele vai levar isso para a vida dele, que nós não tivemos essa formação, aprendemos depois no caminho. Mas imagina se os nossos filhos de 5, 6, 7 anos já pegarem esse gancho, essa vibe, né? Aprendendo cedo. Eles vão levar isso para a vida deles e vão ter uma vida melhor do que a nossa. Poxa, então Salomão está dizendo: tenha pensamento diligente, planejamento cuidadoso, e aí você vai ser abundante. Você vai ser próspero. Então o pensamento é importante, mas o pensamento é importante porque o pensamento vai gerar um sentimento, um desejo. E esse desejo tem que virar ação, planejamento, ação. Para quê? Para fazer sentido. Então não é simplesmente ficar pensando no dinheiro que ele vem magneticamente. Não, para com isso. Não vai agir, não. Não vai tomar atitudes certas, não vai fazer as escolhas certas. E controle a sua ansiedade. Não compre porque achou bonitinho, se aquilo não vai te servir e se não tem um porquê. Não compre por compulsão, foge disso, peça ajuda, cai fora, controle a ansiedade, faça por planejamento. Isso é ser sábio, isso é ser próspero. É essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Existem muitas formas de você planejar. Essa que eu falei aí é uma coisa bem simples que você acha no Google, numa pesquisa rápida das 52 semanas, mas existem outras tabelas, existem outras iniciativas, e aí sabe que é um efeito cascata, né? É uma reação em cadeia. Você vai começar com isso, depois você vai começar a pensar em coisas maiores, mais planejadas. Isso é ótimo, tá bom? Que Deus abençoe você, que a abundância e a prosperidade do Senhor te alcance, mas saiba que você é responsável por isso também, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser, no 22º dia da nossa jornada. Beijo no coração, irmão Sérgio, Amós, Ana Paula, com quem eu não falei no início. Que Deus abençoe e a gente se vê amanhã com a permissão do Senhor.